Há quem diga que não crê em Deus, que Ele não existe, e ainda o culpa quando seus dias estão tristes, pois dizem que ninguém vê, nem ouve a sua fala. Ele não faz nada, 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 nada disso faz meu coração e nem minha cabeça. Só quem tem fé, que tem a visão e sente a presença. Eu vejo quando nasce um ser no tempo e no infinito, no mistério da vida, vida, vida. Olha pro céu, olha pro chão, não vê que Deus está em todo lugar. Oh, 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 oh. Na terra, na água, no fogo e no ar. Olha pro céu, olha pro chão, não vê que Deus está em todo lugar. Oh, 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 oh. Na terra, na água, no fogo e no ar. Na terra, na água, no fogo e no ar. Na terra, na água, no fogo e no ar. Muito lindo esse lema. Crer para ver. E aí, meu irmão Valdir Luiz da Silveira, tudo em paz? Tudo bom, Fernando? Tudo tranquilo. Meu irmão, eu vou me sentar aqui bem tranquilo para escutar essa lenda do nosso movimento, essa lenda do nosso cenáculo, essa lenda salvadorense, um enviado de Deus aí para o meio da gente, ó. Toca a ficha, conta para a gente o teu testemunho de fé, meu irmão. Em primeiro lugar, boa noite, Fernando. Boa noite a todos, meus irmãos senantes. Louvamos ao Senhor por tudo o que aconteceu na nossa vida, na nossa história. Meu nome é Valdir Luiz da Silveira. Nasci em Ibiaçá, Rio Grande do Sul, 1958. E nós somos da família, nós era entre 12. E agora temos 5 irmãos e 7 já partiram o pai e a mãe. Então, eu trabalhava na agricultura, na roça. A minha infância era ir na escola, caçar passarinho, pescar. Foi assim, eu conhecia mais os passarinhos, os matos e gente, Fernando. Porque a gente se criou assim bem no interior, bem retirado da cidade. A minha mãe, que é Maria, meu pai é João. Eu era um menino assim que gostava muito de cantar, e eu tinha, assim, uma dificuldade para falar, porque eu era gago. A gente não tinha terra, a gente trabalhava de peão. O falecido pai sempre trabalhou de peão. E naquela época, era muito difícil. Era um filho atrás do outro e sustentar. Isso não era fácil. E eu sou dos irmãos, o homem mais novo da família. E aí a gente foi para a cidade, eu me lembro, a gente foi para a cidade de Ibiaçá. A nossa mudança foi um fogão a lenha, numa carroça, uma cama e uma mesa. Eu fui crismado, eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, né? Fui trabalhar com um tio meu, trabalhei 3 meses para comprar uma sandália. Uma irmã minha saiu para trabalhar de empregada, e o patrão dela veio para São Leopoldo, e ela veio junto. E aqui conheceu um namorado, casou, e dali uns tempos eu vim junto, 1975, Fernando. Eu vim para São Leopoldo. Eu vim um caminhão de soja, de Ibiaçá aqui para Esteio, na São Henrique, me largaram. E ali, da São Henrique, eu peguei o Centralão e vim para São Leopoldo, e a minha irmã me esperou na rodoviária. Eu ia fazer uns 16 anos, e o chefe dela ajeitou para mim o serviço na Borbonite, ali perto da rodoviária. Era uma empresa multinacional, uma empresa grande. E o salário era meio salário. Mas antes de eu começar a trabalhar, quantas vezes, Fernando, eu ia na rodoviária de São Leopoldo, olhava os ônibus Unisul que vinha de lá, eu chorava. Eu só não voltava porque não tinha dinheiro para voltar. O meu falecido pai tinha um problema, o vício do jogo de cartas, Fernando.
tudo ele ganhava. Antes dele terminar o serviço, o patrão dele já tinha ganhado o dinheiro dele no jogo. Começou mais tarde a vir toda a minha família, um por um. Só ficou um irmão meu lá em Ibiaçá. E aí eu peguei na Borbonite, esse é o chefe da meu irmão, arrumou um emprego para mim. Imagino cair numa empresa com 2.000 funcionários, Fernando. Vim lá, era grota lá. Aí chego ali, meu Deus, era futebol de salão, era gente. Mas para mim foi um despertar para a vida, né? Um despertar para o mundo, né, Fernando? Para futebol de salão toda semana, em torneio. E lá tinha uma associação, tinha jogo de snooker, tinha ping-pong. Então era tudo coisa assim para atrair, né, o jovem, né? Cair numa cidade grande, Fernando, sem uma estrutura, sem uma formação. Que vítimas. Eu jogava todo sábado futebol. E depois do futebol, nos dias ali tinha um barzinho, a gente tomava cerveja, era cerveja chegasse doce, Fernando. E ali nós era um bate-papo, era uma festa. Depois dali nós já ia para o cinema de noite no centro, na Rua Independência. Depois do cinema, nós saía do cinema, já ia para o restaurante. Mais tarde, a falecida mãe um dia me chamou e disse: meu filho, tu tem que parar com isso. Tu tá se perdendo. Tu não tá conseguindo mais segurar o teu dinheiro. Tu tá gastando todo o dinheirinho que tu ganha. Eu gostava de ir no baile, lá no CTG tinha o Lautério. E um dia conheci a Inês. E eu casei, Fernando. E aí vim morar aqui para Salvador do Sul. Eu fui morar aqui em Campestre. Vamos trabalhar na granja ali. E ali fiquemos uns 8 meses trabalhando. Não deu certo. Voltei para São Leopoldo de novo. Voltei para a mesma empresa que eu trabalhava. Ali começou tudo o desentendimento comigo e com minha esposa. Esquecia de chegar em casa. Era para chegar às 7, eu chegava às 10, chegava às 11. E assim eu estava levando uma vida insuportável, Fernando. E não tinha como eu conseguir sair dessa. E um dia minha esposa, então, começou a trabalhar, economizar o dinheiro e comprar um terreno aqui em Salvador do Sul. E fizemos uma casa aqui. 1996, nós viemos para Salvador do Sul morar. E ela sabia que se eu ficasse lá, eu não tinha volta. Aceitei vir para cá. Porque eu amava, eu gostava dela. Eu não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa boa, trabalhava. Aí conseguimos fazer a casa aqui. O sonho dela é que aqui eu ia parar as minhas festas, as minhas bebidas. E é ali que o bicho pegou, Fernando. Aqui eu comecei mais ainda. Eu não tinha amigos, eu tinha saudade da minha turma lá. Aí mais tarde eu comecei a trabalhar em Barão, na fábrica de calçado, né, Fernando? E daí me juntei com os beberão, né? Foi 16 anos nessa caminhada. Um dia eu saí da empresa de Barão, eu bebi tanto no trailer ali, jogava snooker, bebi tanto, eu peguei um táxi para vir para Salvador do Sul. Perdi o ônibus e vim de táxi. Cheguei em Salvador, de vez de ir para casa, fui para outro bar. Como eu chegava em casa, eu não sabia como eu chegava. No outro dia, minha esposa falava. Eu chegou num fim de semana, Fernando, entre sexta e sábado, domingo, eu estava consumindo 3 garrafas de cachaça. E fumava 3 maços de cigarro. Eu estou vivo hoje, Fernando, porque existe Deus. Isso eu tenho a maior certeza, porque para tirar da onde me tiraram, só Deus. A minha esposa trabalhava no ateliê, e daí um dia falaram um tal de Senaco para ela. E ela veio e falou para mim. Por mim, tanto faz, eu falei. Mas falei por falar, né, Fernando? Mas nunca imaginei que isso ia chegar um momento, Fernando. Pensa bem, há 3 dias longe da minha caipira, Fernando. Chegamos ali no Colégio Santo Inácio, Fernando. Se alguém me convidasse, pegasse uma móvel ali por aqui, dá para fugir? Mas eu fugia, nem olhava para trás. Chego ali, aquele pessoal todo acolhendo. Mas o que eu estou fazendo? Coisa estranha essa gente. De repente me aparece esse homem está na minha frente aqui. E começa a falar. Eu não te conhecia, não conhecia ninguém.
Cristo te ama, Cristo está contigo, vocês vão ter os melhores 3 dias da vida. Elas conversam assim, mas eu nunca tinha ouvido falar isso aí. Que é isso? Fernando, eu era o homem mais carancudo que tinha lá dentro. Sério? Eu não ria, eu não brincava, eu não batia palma. Pensa bem, Fernando, como é que eu ia rir depois de tudo aquilo que eu estava ouvindo ali? E aí eu olhava para a minha vida, para a minha história, Fernando. E aí eu fui ver como eu me encontrava. E agora? O que fazer? Fui no quarto arrumar a mala para vir para o encerramento do curso. Aí eu chorei, Fernando, porque eu pensava, e agora? O que eu vou fazer lá fora? O que vai ser de mim amanhã? Aí o desespero pegou, Fernando. Aí eu vi onde eu estava enroscado. Olhei para o céu e vi a lua. De hoje em diante, tu vai ver outro homem. Esse homem se agarrou na palavra de Deus, Fernando. Esse homem se agarrou no terço. Junto à minha esposa, à minha filha. Eu agradeço a Deus até hoje por essa família, Fernando. Eu fazia o churrasquinho domingo. Eu ganhei o Novo Testamento, uma Bíblia pequena. E ali eu botava o Nescafé, o meu caipira era feito no Nescafé. Eu botava a Bíblia ali. Em vez de pegar o copo, eu pegava a Bíblia. Sem saber o que eu estava lendo. Porque vocês lá no Senaco falavam em perseverança, falavam em Espírito Santo, falavam em essa... Eu não sabia o que era isso aí. Eu nem imaginava o que era. E aí eu pegava a palavra de Deus e começava a ler. De repente, o churrasco estava assado. Eu subi a escada para cima, Fernando, correndo. Contente, alegre, porque eu estava sóbrio. E em sábado de tarde era desespero. Eu pegava o Novo Testamento, ia para um quarto, vinha para a sala, lendo, e minha esposa rezando, ajoelhada, e eu lendo a palavra de Deus. Eu precisava das respostas para a minha vida. Eu precisava me encontrar. Eu estava todo inchado, eu estava assim transformado, Fernando. E eu fui ver e tinha um Deus tão grande. E como esse Deus ajudou a minha família. Comecei a fazer terço nas casas. Eu não vi, não tinha tanta gente. Comecei a fazer uma missa aí na comunidade, em domingo. Aí nós fazíamos o terço na comunidade, porque não, nas casas não dava mais. Eu, minha esposa, minha filha, minha sogra. Minha sogra está no céu, ela foi um anjo. A minha sogra entendia tudo. O meu sogro também. Ali nós começamos a ler a palavra de Deus para o pessoal. Eu comecei a pregar e comecei a falar de Deus, mas depois de 3 anos eu estava participando do Senaco, Fernando. Eu fiquei 3 anos participando no meu silêncio para falar de Jesus, para falar de Deus. Não é de barbada, não, gente. Uma felicidade tão grande, emoções em cima de emoções, Fernando. Eu peguei na Frango Sul, em Montenegro. E aí lá eu não podia ler a Bíblia lá dentro. Eu pegava, escrevia num papel o texto da Bíblia, botava dentro da bota, e quando ia no banheiro eu lia. E aí eu trabalhava com a disposição, eu rezava o texto a noite toda. Eu rezava para ir, rezava para voltar. E aí vocês perguntam isso para mim. Eu planejei isso. Isso veio assim, ó. A providência veio. Eu me joguei e ela veio vindo. Entrega na mão de Deus. E esse Espírito Santo que vem através de Deus na gente, ele liberta nós. Ele traz nós para a vida nova, homem novo. Hoje sou ministro da Eucaristia, eu e minha esposa. A gente tinha curso de noiva, a gente participou muitos anos aqui em Salvador do Sul, onde hoje ainda a gente se encontra, as pessoas eles dizem, jamais esqueceremos de vocês, pela perseverança, pelo testemunho e pela vitória. Pelo Valdir eu não estava aqui, mas graças a uns apóstolos que abraçaram essa bandeira azul. Eu digo apóstolos, não tem outra palavra para dizer. Apóstolo, eu segui 24 anos vai fazer de perseverança. E eu vi esses apóstolos. Eu chegava neles e perguntava, o que eu faço? Segue a Deus? Larga na mão de Deus.
Ninguém perguntou para mim, olha, tu é isso, tu é aquilo. Não, larga na mão de Deus. Eu encontrei dentro do cenáculo esses apóstolos. Encontrei muitas Maria que me ajudaram através do Espírito Santo de Deus, que hoje estão aí perseverando, lutando com as suas dificuldades, como eu também tenho milhões de dificuldades. Sou pecador também. E é por isso que a gente precisa desse cenáculo. E quantos Valdir tem por aí precisando de uma ajuda? Quantas pessoas eu já ajudei nessa vida, graças a Deus, pelo Espírito Santo, e eu não me canso nunca. O meu hobby hoje em casa é cantar música de igreja. Pego meu violãozinho lá e bato do jeito meu lá e canto para mim, canto para Deus e me satisfaz. Eu não preciso mais de bodega, porque encontrei gente de Deus dentro do cenáculo. Jesus Cristo pega para nós a missão, é ajudar nossos irmãos na hora que estão precisando. Essa é a missão. Isso a gente se encontra no trabalho do cenáculo. Ser missionário não é de barbada. Tem que renunciar muito. Quantas famílias restauradas, tanto jovem, tantas mulheres que estavam para tirar a sua própria vida, não tinham mais sentido, o cenáculo restaurou e trouxe para a vida. Eu acompanho o cenáculo 24 anos. Eu estou ali para ser missionário. Isso, Fernando, através do Espírito Santo, tu nos ensinou. Tu pregou isso. Eu nunca me esqueço. Quando tu falava, Fernando, as primeiras palavras, tu dizia: a palavra de Deus não passa. Sempre dizia essa a palavra de tudo passa na vida, menos a palavra de Deus. E é verdade. Ela está viva a todo momento da nossa vida. E por que, meus irmãos, tanta violência, tanto desencontro? Por que não mais amor? Se Deus é amor, não existe outro amor se não vem de Deus. Podem contar prazeres, momentos, mas o verdadeiro amor vem de Deus. Eu encontrei esse amor na palavra de Deus, na Eucaristia, nos meus irmãos missionários do cenáculo e outros, e vive na minha vida. Dentro do nosso trabalho do cenáculo, a oportunidade é para todos. O cenáculo nunca excluiu ninguém. O cenáculo acolhe. Não adianta nós querer só os bonitões, os perfeitinhos. Não é isso que Jesus nos pede. Se tu não é perfeito, tu tá fora. Se tu não é do meu gosto, tu tá fora. Não serve para a nossa sociedade, não serve para a nossa família. O cenáculo é diferente. O cenáculo vai buscar as pessoas como eu. Quem ia dar oportunidade para mim? Hoje está aqui numa live falando. Pessoas que eu amo que está aqui na minha frente. Ele se chama Fernando Petri e os seus apóstolos do lado. Ele tem. E ele sabe muito bem os valores que vocês dão para essas pessoas simples da vida, Fernando. Rejeitado da sociedade, rejeitado da família. Isso são coisas de Deus. E vocês são homens de Deus, mulheres de Deus, por todas que vocês passaram no cenáculo. As dificuldades. Tu, principalmente, Fernando. Quantas vezes tu foi rejeitado, Fernando? Eu assisti isso e eu vi com meus próprios olhos. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa para ti, Fernando. Que todos os santos da nossa igreja foram rejeitados, porque a aprovação vem. E é isso que está a diferença. Na hora que vem a aprovação, que a gente é forte. E o cenáculo é forte na hora das provações. Me deixa um pouco angustiado quanto da nossa família que fizeram esse retiro. Sabe o quanto é bom estar no caminho de Deus para levar os seus filhos, levar a sua família, criar os seus netos dentro de uma espiritualidade e simplesmente abandonaram. Eu estou abrindo meu coração hoje para dizer essa oportunidade que Deus me deu através do cenáculo. Eu não vim para falar do Valdir, eu vim para falar de Jesus. A salvação está nele. Existe o Espírito Santo dentro do cenáculo. Quem não fez esse curso, quem não fez essa caminhada, essa experiência, e ganha um convite, por favor, aceitem.
No começo tu dizia, eu te sigo, hoje eu sempre digo, eu é que te sigo agora, né? A tua intimidade com Deus, né? E a gente só pode louvar e agradecer, realmente pelo cenáculo existir, né? Por ele existir na tua vida, junto com a tua família, e 24, desde o cenáculo, né, Valdir? Saiu dali, nem um dia mais bebeu nada, né? A tentação, claro que veio, mas eu queria dizer, Deus é muito maior que um gole de cachaça, uma fumada de cigarro, um abraço da esposa, um abraço da filha, um abraço dos meus amigos do cenáculo, um sorriso de vocês, Fernando. É muito mais, um olhar, um abanar. Isso não tem preço, Fernando. Isso não tem dinheiro que paga, não tem preço e paga esse amor a gente sente um pelo outro. Em Jesus Cristo, em Deus. Porque o cenáculo é para evangelizar. O cenáculo é missão. O cenáculo, hoje em dia, nós temos nossos encontros sem bebida alcoólica. Parabéns, Fernando. E vai fazer 24 anos e não entra uma garrafa de bebida dentro da minha casa. E eu não preciso. Quantos acidentes acontecem na vida, quantas pessoas mortas de carro, tanto desentendimento por causa da bebida. O Senaco me trouxe para essa vida, Fernando. E eu sou muito concreto no que eu estou dizendo. Muito tranquilo. Eu acho que a nossa igreja devia olhar muito para esse lado do alcoolismo dentro da igreja. Embaixo da igreja. Eu acho que devia pensar muito a nossa comunidade da igreja quando faz uma festa e bota lá 200, 300 fardos de cerveja. Eu estou contigo e não abro, Fernando. Não sou contra quem bebe, porque eu sei, eu tenho pena. Tenho misericórdia das pessoas. Eu não condeno. Mas Deus é muito maior. Fernando, tu me tirou para essa espiritualidade, Fernando. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por ti. E eu consegui cantar salmo, né, Fernando? Imagina. E como eu me lembro, cada vez que tu estava naquele ambão cantando salmo, tu me dizia, Fernando, eu era gago, não sabia nem falar, de repente eu estou no ambão da palavra, né, salmodiando para o nosso Deus. Valdir, a tua emoção, a tua alegria, a tua perseverança, o teu entusiasmo, a tua fé, pode ter certeza que movimenta, é uma das turbinas que movimenta o nosso movimento. Amém. E por isso, Valdir, muito por ti, em homenagem a ti, né, e talvez algumas pessoas possam entender só hoje isso, e outros talvez nunca vão entender, mas muito numa homenagem a ti, né, que a gente cada vez intensificou mais essa campanha Virada Sem Álcool, aquela organização que o movimento tem de nunca permitir em nenhum evento do cenáculo bebida alcoólica, né? Tu é a nossa inspiração para isso, e a gente sempre diz e continua dizendo, né? Fala para o bispo, fala para os padres, para a minha paróquia, para todas as paróquias, as comunidades, que a gente continua sonhando com aquele dia em que as pessoas não vão precisar ir numa festa de igreja e vai ter lá a venda da cerveja para arrumar uns reais do diabo, do demônio lá, porque esse dinheiro realmente não constrói nada. O campo de futebol é o maior exemplo da festa, da alegria, né? Do jogo, do futebol. Gente, o campo do futebol, ali foi visto que era um lugar que não podia mais ter venda de bebida alcoólica. Ou seja, no campo de futebol, eles já se deram conta do malefício da cerveja, e muitas igrejas, nossas paróquias, ainda não perceberam o malefício que é vender numa festa de igreja a cerveja, para as crianças, para os jovens, na quermesse. Então, Valdir, muito por ti, muito por tudo que eu escutei de ti, muito pela tua luta, pela tua batalha. Nunca me esqueço, né, num evento que a gente foi, num casamento, né, que o Bartolomeu, que é um outro grande lutador aqui dos Alcoólicos Anônimos, me marcou muito, porque a gente estava numa festa ali, num casamento que a gente foi, e a gente sentou numa mesa junto e alguém passou um copo de caipira, e o Bartolomeu, 24 anos depois que ele já tinha parado de beber, ele não pegou o copo de caipira para passar para a pessoa adiante, né? Ele fez assim, pediu que a pessoa passasse sem passar por ele, porque ele disse que ele não se responsabilizava se ele viesse a botar a mão
naquele copo de caipira. Então, por isso, ele botou as mãos para trás, pediu, cara, aquilo me marcou demais. 24 anos depois de não beber mais, ele ainda não colocou a mão naquele copo de caipira, porque podia desencadear toda essa doença que um alcoólatra carrega. Então, Valdir, tu sabe, né, muito em homenagem a ti, e talvez muitas pessoas não entendam isso, e muitas pessoas do cenáculo, às vezes, saem do cenáculo sem entender isso, e chamam o cenáculo de radical, e chamam o Fernando Petri de radical. Ah, a gente bebe socialmente, a gente faz, cada um cuida da nossa vida, mas é por pessoas como você, Valdir, né? Que é um exemplo para nós hoje de perseverança, é por pessoas como você que o cenáculo carrega cada vez mais essa bandeira, levanta cada vez mais essa bandeira, e ainda acreditamos que um dia a gente vai ver isso acontecer na nossa vida. Muitas dioceses do Paraná já deram esse canetaço lá, diocese de Novo Hamburgo também, que não tem mais venda de bebida. Eu volto a dizer, até no campo de futebol eles já perceberam que é destrutivo a venda de bebida alcoólica, e é proibida. No campo de futebol é proibido. E às vezes, nas nossas igrejas ainda é permitido. Mas a gente vai caminhar para chegar lá. Enquanto isso, como tu diz, às vezes a gente só toma pau por aí, a gente só toma incompreensão, mas tranquilo, a gente não tem... Se a gente viesse aí para agradar o mundo, a gente já tinha parado de fazer quase tudo o que a gente faz. Se fosse para agradar alguém, a gente provavelmente já estaria hoje mesmo, nessa terça-feira à noite, eu estaria fazendo outra coisa, né, se fosse para agradar a gregos ou troianos. É muita emoção, Fernando. Muita, muita, muita emoção. É reviver esses momentos assim, não tem palavras. Só o coração sabe dizer o que é tudo isso. É coisa divina, é coisa de Deus. É a alma que fala. Tudo que o Valdir falou é muito verdadeiro, é muito sincero. A nossa caminhada foi isso. Deus operava sempre muitos milagres, mas Ele continua operando milagres ainda hoje. É só a gente ir em busca dele, crer e pedir. Muito apoio dos amigos do Cenáculo. O Cenáculo veio para nós uma vida nova. A gente só quer agradecer, agradecer eternamente o Cenáculo, os amigos, os irmãos que encontramos ali, os pilares que estão ali à frente, as pessoas que estão sempre preocupadas com a gente, com as pessoas que os procuram. Obrigada, Fernando, por esse carinho, essa amizade, essa perseverança tua. Sabe quantas vezes nós conversamos e partilhamos e quanto bem isso nos fez. E nos fortaleceu para nós estarmos aqui hoje, vai fazer 24 anos, que estamos sempre caminhando juntos. Mas porque nós tivemos apoio, amigos. E 40 anos casados. Quase 40 anos. Quase 40 anos. E a Daiane, tá com que idade, Daiane? 31. 31, desses aí, 24 anos, quer dizer, com 7 aninhos tu tava, imagina, né? Tentar fazer uma simulação de uma vida diferente, que tivesse, sei lá, que não tivesse aparecido na família Silveira, tentar pensar, fazer aquela simulação de como teria sido a vida da Daiane, a Inês, né, que não desistiu, ele está aí hoje colhendo os frutos, e a gente já disse, né, Valdir, nós vamos, graças a Deus, ter muito tempo, a gente vai envelhecer e vamos continuar falando de Deus e partilhando, conversando, tomando aquele chimarrão com carinho, com alegria, os almoços, os cafés, tudo que a gente consegue compartilhar. Então, eu agradeço a vocês hoje, a família de vocês, por alimentar também a nossa fé, a fé da nossa família, alimentar a minha fé, né? Alimentar a nossa perseverança. Vocês hoje alimentam a nossa vida. Eu queria deixar uma mensagem que eu levo assim, como lema, que as nossas diferenças entre nós têm que terminar em Deus. E Deus, né, Valdir, prometeu, né, que quem fizer alguma coisa por ele, ele vai dar 100 vezes mais. E com as nossas falhas, nossas dificuldades, nossos pecados, nossos erros, com isso tudo, a gente ofereceu toda a nossa vida a Deus e ele não deixa de cumprir, porque as promessas de Deus não são vazias. As nossas até podem ser, né?
mas as dele são de verdade e vida. Então, entrega de verdade a vida para Deus. Beijo para vocês, beijo a todo mundo, um grande abraço. Fiquem com Deus, que a gente também vai seguir sempre com ele. Salve Maria, pessoal. Um abraço. Salve, Maria. Salve, salve.